Agradecimentos eternos aos nossos amados e eternos pais, Melquisedeque e Lisbete. Honra a seu império sempiterno. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, Cristo Lisbete, a esposa de Deus, nos revelou a última bem-aventurança. Leamos: Bem-aventurados os que lavam suas roupas para ter direito à árvore da vida e para entrar pelas portas da cidade. Apocalipse 22:14. A frase bem-aventurados os que lavam suas roupas é um acionar diário de nós, seus filhos, e com nossas ações justas agradamos aos nossos pais. Nós, os que estamos na lei do Espírito, procuramos nos santificar ainda mais, assegurando com isso a imortalidade. Nós somos os justos, os que praticamos a justiça. Somos os santos, por isso nos santificamos ainda mais. Continuando com a temática sobre o verdadeiro sacrifício de Cristo, hoje na entrega número 12, continuaremos abordando o quarto ponto, baseados em Hebreus 9:26. Esse sacrifício tirou o pecado, leamos, se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesma, para tirar do meio o pecado. Segundo a teologia tradicional, o pecado é o oposto ao amor redentor de Deus. Eles interpretam a Bíblia na letra, creem que o pecado é a tese principal das Escrituras. Se Cristo Lisbete é a palavra feita carne, em outras palavras, o maná do céu, então ela mesma, como a esposa de Deus, Melquisedeque, esteve com os antigos. Há evidências disso, e por não obedecer, não crer na lei, Cristo mesma, dada por Moisés, figura de Melquisedeque e Lisbete, foram destruídos. Leiamos estes versos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos do 1 ao 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, debaixo da cobertura, e todos passaram pelo mar, andaram debaixo do regime da carne. Versos 2 e 3. E todos em Moisés foram batizados na nuvem e no mar, e todos comeram o mesmo alimento espiritual. Hoje, Cristo Lisbete nos ensina o mesmo que ensinou aos antigos. Vejamos este verso. Jesus Cristo é a mesma de ontem, e hoje, e pelos séculos dos séculos. Hebreus 13:8. E sua lei igual, guardarei tua lei sempre, para sempre e eternamente. Salmos 119:44. Verso 4. E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que o seguia, e a rocha era Cristo Lisbete. Vejamos esta evidência. Respondeu Jesus Maria e lhe disse: qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der hoje não terá sede jamais. João capítulo 4, versos 13 e 14. Essa água é a palavra feita carne. Cristo Lisbete, figura da mesma bebida espiritual tomada pelos antigos. Versos 5 e 6. Mas Deus, Melquisedeque e Lisbete, não se agradou da maior parte deles. Por isso ficaram prostrados no deserto, foram destruídos. Mas estas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram, com o irmão mais velho, a carne. Dos versos 7 ao 10, vemos as atitudes negativas deste povo rebelde, a saber, idolatrias, fornicários, tentaram ao Senhor, foram murmuradores. Leamos o verso 11. E estas coisas aconteceram a eles como exemplo, e estão escritas para admoestar a nós, os que alcançaram os fins dos séculos, a segunda vinda de Cristo. Essa geração humana simplesmente deixou de existir por não cumprir a lei de Deus. O que é a lei de Deus, Melquisedeque e Lisbete? Sua palavra. E o que aconteceu a essa palavra em suas duas vindas no meio dos homens? Encarnou-se, ou seja, essa palavra se fez carne, é figura da esposa de Deus.
O que ela fala e ensina, o fazemos. Se não se faz, se peca. Simples assim. No século I, não receberam a Cristo Maria, por isso faleceram. Isso é pecado, explicado do ponto de vista de Deus, Melquisedeque e Lisbete, os incultos, e isto há que desnudar, creem, o homem pode pecar da seguinte maneira. Sem sabê-lo, por erro, se baseiam em Levítico 4:2 e Números 15:27. O pecado de maneira consciente e se atribui à soberba, Números 15:30. Outros creem, pecado é a culpabilidade, andar errante, devagar ou cego, ou é uma dívida ou ofensa. A interpretação literal da teologia, em essência, desconhece o termo pecado, descrevendo-o como pecar contra alguém, seja Deus ou outro ser humano, e como é Deus quem estabelece as normas a infringir, cada pecado, no final das contas, é rebelião contra ele. Somente para pôr como exemplo de até onde chegou a ignorância interpretativa da Escritura sobre este tema, perguntamos, a esta altura, onde já se manifestou a segunda vinda de Cristo Lisbete, uma infração do sistema jurídico ou cultural de uma nação representa pecado para Deus Melquisedeque e Lisbete? Não se assuste, os hebreus criam nisso. E isso lhes trazia culpa perante Deus, que pena. Eles não esperaram ao Messias, muito menos como uma mulher, senão como um valente guerreiro masculino. Por isso estão como estão, debaixo de maldição, em escravidão. Classificamente, se tipificou o pecado de Adão no Éden como uma desobediência a Deus e lhe atribuem ao homem, a Adão, ser dono de seu próprio destino, rompendo a comunhão existente, segundo eles, entre Deus e o homem. Somente Cristo Lisbete nos ensinou, Gênesis é uma projeção do homem terrenal, figura de Adão, e do homem espiritual, criado segundo Deus, Melquisedeque e Lisbete, até a manifestação da segunda vinda de Cristo na terra. Com o evangelho eterno ensinado pelo Cristo imortal, venceríamos essa mente adâmica com amor, e é ali quando teríamos comunhão com nosso Criador, prévio ao acontecimento destes dois eventos importantes. Número 1. Se realizou o único sacrifício de um ser humano aceito por Deus, o de sua esposa, Cristo Lisbete. Recordemos, todos os sacrifícios anteriores eram de animais, inclusive quando se faria o sacrifício de Isaque, filho de Abraão. Deus, Melquisedeque e Lisbete não o quiseram, porque esse sacrifício era uma projeção para o último tempo, não era para esse tempo, senão agora. E o que dizer do mal chamado sacrifício de Cristo Maria? Esse foi um assassinato atroz. Não foi aceito por Deus Pai, porque todos deixaram de ser, inclusive o corpo físico de sua esposa, Cristo Maria. Leamos a profecia, Jeremias, capítulo 6, versículo 2. Destruirei a bela e delicada filha de Sião. Se é bela e delicada, é porque é uma mulher com adjetivos femininos ao Cristo do primeiro século e ao contemporâneo. Ali claramente se anuncia a sua morte e seria sem ressurreição. Disse, destruirei. Bem disse o profeta Oséias, meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porquanto desprezaste o conhecimento, a palavra, sua esposa, eu te tirarei do sacerdócio, e porque esquecestes a lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A filha de Sião é figura da própria esposa de Deus. Essa lei, como nos ensinou Cristo Lisbete, ela mesma naquele tempo, no véu, corpo de Maria Madalena, a frase, porque esquecestes a lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vejamos este verso. Leemos Lucas 23, do 27 ao 28. E lhe seguia grande multidão de povo e de mulheres que choravam e se lamentavam por ela. Mas Jesus se virou para elas e lhes disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, senão que chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Aqui houve uma sentença para todas as gerações. Todas iriam ao túmulo por não crerem e obedecerem à lei, tanto escrita como personificada no Cristo. Todos morreram, foram destruídos.
Deus lhes falou de muitas maneiras por meio dos profetas, a nossos antepassados, e por meio da sua esposa no século I e neste tempo. Número 2. O sacrifício do filho da promessa. Toda a cena projetada em Gênesis pelo profeta Moisés foi pela criação da trindade espiritual de Deus. O homem espiritual criado segundo Deus, presente em sua igreja, teria comunhão com o seu Criador. Os que não teriam comunhão com Deus são os filhos insensatos. Essa é a explicação da profecia dada por Moisés, onde o homem Adão e a mulher Eva foram tirados do Éden, diante da presença de Cristo Lisbete. Se o Éden é figura da mente do ser humano, quer dizer que as virgens insensatas já não têm comunhão com Deus, Melquisedeque e Lisbete. Em sua mente, eles andam nos deleites temporários de sua carne. Essa é a figura de estar comendo do pó da terra. A mesma carne os consome. Essas figuras se explicam de forma simples assim. Essa mente carnal, figura do irmão mais velho, está contra a vontade de Deus, figura do irmão mais novo. Algo importante é que ambos, os homens, tanto o espiritual, o bom, como o carnal, o mal, foram criados por Deus, Melquisedeque e Lisbete. Somente Cristo Lisbete explicou em detalhes, usando as figuras como seus significados corretos, o seguinte: a teologia enche sua boca expressando esse pecado capital de Adão trouxe como consequência a morte física e o sofrimento. Em outras palavras, segundo eles, Adão condenou a toda a raça humana, ou a toda a humanidade. E isso não é verdade. Leiamos Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, como o pecado entrou no mundo dos escolhidos por um homem, o terrenal, o irmão mais velho, e pelo pecado, ou seja, por não receber a Cristo Lisbete, a morte física, assim a morte passou a todos os homens dentro do povo de Deus, porquanto todos pecaram, as insensatas, os incrédulos. Se diz que a morte passou a todos os homens, é porque estavam vivos espiritualmente, porque não tem sentido que a morte passe a alguém que um dia vai morrer, já que todos os seres humanos ou os mortais vêm vazios e nascem para morrer. A própria palavra mortal já diz tudo. Está se referindo a todos os que receberam a vida depois de ter nascido de novo do Espírito, mas optaram por afastar-se da videira verdadeira, Cristo Lisbete, e agora a morte passou a eles. Verso 13. Pois antes da lei havia pecado no mundo, vivendo como carnais, inimigos de Deus, mas onde não há lei, onde não está a pessoa de Cristo, não se inculpa pecado. Se ela não está fisicamente presente, não podem crer em alguém que não viram, nem ouviram. Verso 14. Não obstante, reinou a morte, desde Adão até Moisés, antes que se desse a lei espiritual, ainda nos que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, sempre morreram fisicamente, o qual é figura do que havia de vir, o último Cristo Lisbete. Verso 16. E o dom não acontece como no caso daquele que pecou, o irmão mais velho, porque certamente o juízo veio por causa de um só pecado, negar a Cristo Lisbete, para condenação, mas o dom veio por causa das muitas transgressões, para justificação. Verso 19. Porque assim como pela desobediência de um homem, o terrenal, a mente carnal, o irmão mais velho, os muitos foram constituídos pecadores, as virgens insensatas que seguiram o irmão mais velho, a sua mente carnal, assim também pela obediência de um, o homem espiritual, o irmão mais novo, Cristo Lisbete, os muitos serão constituídos justos, as primícias. Recordemos, esses pecadores são os que não receberam nem a pessoa, nem a mensagem de Cristo Lisbete. Isso é o pecado nos tempos de hoje. Versos 20 e 21. Mas a lei, a esposa de Deus, Cristo Lisbete, se introduziu para que o pecado abundasse. Não todos creriam nela, dentro do seu povo e fora dele, mas quando o pecado abundou, quando não a receberam,
como Cristo, em sua segunda vinda, sobreabundou a graça, o borrão e conta nova para os pecadores, para que assim como o pecado reinou na morte, o que não crê em Cristo Lisbete morre fisicamente, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, Lisbete, nosso Senhor, em quem temos imortalidade. Agora se esclarece mais essa criação do Éden, a mente do ser humano. Vejamos este verso. Porque assim como em Adão, a mente carnal, todos morrem fisicamente, também em Cristo Lisbete, representa a mente espiritual, todos serão, hoje somos, vivificados, temos vida eterna. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. O primeiro Adão representa a mente carnal, por isso dizemos, a herança adâmica ou satânica opositora é figura do Egito, dos deleites temporais da carne. Esse é o inferno, a mente carnal representa o pecado. A mente carnal, animal, não se submete a Deus por isso. O homem natural, animal, não percebe, não distingue as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não as pode entender, porque tem de discernir espiritualmente. Quem é esse homem natural ou animal? É o homem criado do pó da terra. Para Adão não se achou ajuda idônea. Não estamos falando de uma esposa, senão de uma ajuda idônea espiritual, e vencer assim essa mente carnal. O homem espiritual, sim, tem essa ajuda idônea. É Cristo Lisbete, figura do último Adão. Se não se vence essa mente carnal, morre fisicamente. Por isso diz o verso, porque assim como em Adão, a mente carnal, todos morrem, vão ao sepulcro. Morrer em pecado por não crer na esposa de Deus. Vejamos outra parte, também em Cristo, Lisbete, quem representa a mente espiritual, todos serão hoje vivificados. Como já dito antes, as profecias de Gênesis e toda essa visualização de um jardim maravilhoso, onde há calma e gozo permanente, paz, consolo, sem dor e sem sofrimento para o ser humano, onde tudo é um lindo campo, cheio de árvores frutíferas, um bosque frondoso, aves de todo tipo, abundantes córregos e fontes de águas cristalinas, nuvens preciosas, etc, etc, é uma figura. Não é um lugar físico, tudo está na mente de um crente em Deus, Melquisedeque Lisbete. Obviamente, explica-se o seguinte: esse jardim é um lugar curado, sem contaminação, puro, belo, e essa figura se cumpre na mente iluminada de nós, os filhos de Deus. Não em mais ninguém, nós somos esses filhos de Rei de Salém. Agora, essas árvores nesse bosque frondoso somos nós, os filhos, dando frutos para nossos pais. Esses córregos, essas fontes de águas cristalinas, é figura da palavra viva, Cristo Lisbete, que nos limpa e assim sucessivamente. Notamos o espaço de tempo da profecia, se lê. Também em Cristo, Lisbete, quem representa a mente espiritual, todos serão hoje vivificados, imortalizados. Não diz foram vivificados no tempo de Moisés, senão serão hoje 2016 anos depois, na era de Cristo Lisbete. É arbitrária a afirmação teológica sobre o pecado de Adão. O tomam como uma pessoa e não como um gênero, a carne. Os teólogos afirmam, esse pecado foi imputado a toda a humanidade, portanto, toda a raça humana está condenada ao pecado. Os pregadores se agarram ali para incendiar ao mundo com seus ensinamentos errados sobre esse tema. Tiram e metem a gente em purgatório, pagam ou não pagam indulgências, etc. Outros dizem, isso é mentira, Deus não condena toda a raça humana sobre esse primeiro pecado, senão cada um incorre em sua própria culpabilidade. O certo é, Deus se burla da sabedoria dos homens. E sem mencionar a fábula história de redenção do pecado que por séculos tramou a religião, emaranhando ainda mais o confundido pensamento dos ingênuos e incultos, porque creram nesse conto, por isso estão fascinados nesses lugares denominados igrejas. Seu gastado pregão é
o Filho de Deus, Jesus Cristo, Cristo ou Jesus de Nazaré, foi enviado ao mundo por seu Pai e sua missão inevitável era salvar toda a raça humana a qualquer custo? Segundo a teologia e a religião em pleno século XXI, creem de pés juntinhos que isso foi assim e, portanto, a humanidade só tem um caminho: crer no Filho de Deus e ser salvo do pecado e das garras do inferno. Fazendo isso, seus pecados são perdoados porque Cristo se ofereceu em sacrifício em uma cruz. Isso eles dizem. Mas qual é a verdade bíblica? Numeraremos esses pontos em base à reflexão anterior. Número 1. Deus não mandou a seu filho senão a sua esposa, Maria Madalena, no primeiro século, e a Cristo Lisbete no século XXI. Número 2. O mundo conhece a esse filho só pelos títulos dados em sua missão convulsionada. Jesus Cristo ou Jesus Cristo não são nomes de uma pessoa, senão os títulos da esposa de Deus. Número 3. Esse Cristo histórico não era um homem de barba e olhinhos azuis, como pintam sempre, senão uma mulher, e se chamou Maria Madalena, e hoje se chama Cristo Lisbete. Número 4. Esse Cristo não veio ao mundo para morrer na cruz, senão a pregar o evangelho encomendado por seu esposo, Deus Pai. Portanto, se não veio morrer, então assassinaram cruelmente em uma cruz por inveja. Não morreu por amor, nem para salvar a ninguém, já que ela faleceu e nunca ressuscitou do túmulo. Número 5. Como morreu e não ressuscitou, podemos chegar a esta conclusão: Cristo Maria não tirou o pecado de ninguém, o pecado seguiu em pé até a aparição de Cristo Lisbete. Então, se pecado é desprezar a esposa de Deus, se conta por pecado não receber sua mensagem e não crer nela. Desenvolver um tema tão importante para o mundo espiritual de Deus como este é de vida ou morte. Pelo seguinte, já está aqui em meio nosso a doadora de vida, a Espírito Santa, a esposa de Deus. Ou a recebemos ou a rechaçamos. Se a recebemos, obtemos a vida eterna, cumprindo assim a promessa com juramento. Deuteronômios 30, versos 15 ao 16. Hoje te dou a escolha entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Hoje te ordeno que ames ao Senhor, teu Deus, Melquisedeque Lisbete, que andes em seus caminhos e cumpra seus mandamentos, preceitos e leis. Assim viverás e te multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra que tomarás posse. A vida eterna, a imortalidade, é a terra que Deus lhe deu para tomar posse. Depois de ter vencido na mente, é que se chega a essa terra prometida. Agora está totalmente claro o que é o pecado segundo a mente de Cristo. Agora vemos alguns anais da história que utilizaram equivocadamente o conceito pecado e o atribuíram às obras da carne, como se fosse a herança adâmica, enxertada em todo ser humano. Isso resultou em genocídios, matanças, guerras, como as cruzadas, etc. e etc. As cruzadas foram uma série de campanhas militares impulsionadas pelo Papa e realizadas em grande parte da Europa Latina cristã, principalmente pela França, dos Capetos e o Sacro Império Romano. As cruzadas, com o objetivo específico inicial de restabelecer o controle cristão sobre a Terra Santa, foram travadas durante um período de quase 200 anos, entre 1099 e 1291. Mais adiante, outras campanhas na Espanha e Europa Ocidental, das que algumas não viram o seu final até o século XV, receberam a mesma qualificação. As cruzadas foram sustentadas principalmente contra os muçulmanos, ainda que fossem contra os escravos pagãos, os judeus, os cristãos ortodoxos, gregos e russos, os mongóis, os cátaros, os hussitas, os valdenses, os prussianos e contra inimigos políticos dos papas. Os cruzados faziam votos e lhes eram concedidas indulgências pelos pecados do passado. Podemos definir também como as cruzadas as expedições empreendidas em cumprimento de um solene voto para libertar os lugares santos da dominação muçulmana. Se iniciaram em 1095, quando o imperador bizantino Alejo I solicitou proteção para os cristãos do Oriente ao Papa Urbano II,
quem no concílio de Clermont iniciou a pregação da cruzada, ao terminar seu discurso com a frase do Evangelho, renuncia a ti mesmo, toma tua cruz e me segue, a multidão entusiasmada manifestou ruidosamente sua aprovação com o grito Deus louvute ou Deus o quer. Se nós hoje sabemos que Deus, Melquisedeque Lisbete, jamais tratou com a humanidade em geral, senão somente com seu povo, podemos nos perguntar, Deus queria essas matanças em seu nome? Para começar, não conheciam seu nome, Melquisedeque Lisbete. Eles queriam fazer por seus próprios interesses e maquinações. Além disso, esse recorte histórico cita um texto mal interpretado, como todas as demais interpretações dessa época. Vejamos todo o texto completo de Mateus 16, 24. Logo, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser discípulo meu, esqueça de si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Recordemos que estamos falando das cruzadas, obviamente se refere a uma cruz. Mais adiante veremos esse monstruoso conceito religioso, retirado literalmente deste parágrafo bíblico. Segundo as contagens dessa aterrorizante história das cruzadas, eram ordenança dos papas católicos. Sobre este tema, uns defendem as cruzadas e outros as censuram. O certo aqui é que foi um sanguinário erro. Tudo por ler a Bíblia, na letra. Simples assim. Imaginem, estas guerras mortíferas eram para defender os lugares santos. Lugares santos? Aqui há outro erro. Os únicos santos somos nós que temos o Espírito Santo, o Espírito de vida, provido pela esposa de Deus, Cristo Lisbete. Ao longo da história, é devido pelo fato de que ali se deu o nascimento do Cristo histórico. Essa terra foi vilmente disputada por gerações. Foram travadas inúmeras agressões, guerras, conquistas, etc. E até o dia de hoje sofre violência. Quando o homem natural, animal, não discerne as coisas de Deus espiritualmente, a mente carnal interpreta a Deus e forma suas próprias doutrinas sobre ele. Uma amostra disso são essas horrendas cruzadas. Agora, com a interpretação correta de Mateus 16, 24, Cristo Lisbete nos ensinou a pegar a sua cruz. Isso significa pegar nossa própria mente carnal e fazê-la morrer aos seus desejos com o evangelho eterno pregado por ela. O que iam saber os incultos daqueles tempos sobre quem era Cristo, muito menos conhecer seu evangelho que o salvaria deles mesmos, de sua mente diabólica, evitando assim assassinar a tanta gente inocente? Agora, seguir a Cristo não era o Cristo histórico que eles seguiam nas cruzadas desses séculos, senão a Cristo Lisbete. Segui-la é imitar seu exemplo de morrer a sua mente carnal. Por desconhecer isto, então mataram as pessoas que para eles estavam em pecado, porque não estavam de acordo com seus interesses. A evidência histórica nos diz, as cruzadas foram motivadas pelos interesses expansionistas da nobreza feudal, o controle do comércio na Ásia e o afã hegemônico do papado sobre as monarquias e as igrejas do Oriente, ainda que declarassem como princípio e objeto de recuperar Terra Santa para os peregrinos, dos quais os turcos, seus jussidas, uma vez conquistada Jerusalém, abusavam sem piedade, diferente dos sarracenos, que tratavam aos cristãos com mais respeito. Graças a nossa mãe e Deus, Cristo Lisbete, hoje sabemos, nós somos esse povo de Deus, esse povo santo, povo adquirido por Deus. Nós somos o cumprimento das figuras bíblicas. Vejamos algo sobre esse termo, cruzada. A origem da palavra cruzada se remonta à cruz feita de pano e usada como insígnia na roupa exterior dos que participavam dessas iniciativas. Desde a Idade Média, o significado da palavra cruzada se estendeu para incluir a todas as guerras empreendidas no cumprimento de um voto ou dirigidas contra infiéis, por exemplo, contra muçulmanos, pagãos, hereges ou aqueles debaixo do édito de excomunhão, sem dúvida utilizada como um critério estrito. A ideia da cruzada corresponde a uma concepção política dada somente na cristandade, do século XI ao século XV. Supunha-se uma união de todos os povos e soberanos debaixo da direção dos papas. Todas as cruzadas foram anunciadas mediante a pregação. Depois de anunciar um voto solene, cada guerreiro recebia uma cruz das mãos do papa, ou de seu legado, e era a partir desse momento considerado como um soldado da igreja.
Aos cruzados também eram concedidas indulgências e privilégios temporários, tais como a isenção da jurisdição civil ou a inviolabilidade de pessoas e propriedades. De todas essas guerras empreendidas no nome da cristandade, as mais importantes foram as cruzadas orientais, ainda que haja mais, se agruparam em 8 cruzadas, do século XI até o século XIV, todas dirigidas a Jerusalém e seus arredores, Egito, Palestina, Tunísia. E o que nos ensinou Cristo Lisbete sobre a Jerusalém terrenal? Está debaixo de maldição sem a celestial? Como já estamos no cumprimento dos tempos, quem representa a Jerusalém de cima? A mente, a celestial, a esposa de Deus, Cristo Lisbete. Há uma diferença abismal entre o lugar físico onde morou o primeiro Cristo, Maria Madalena, objeto de guerras mortíferas e disputas nécias, falando do território palestino, e outra coisa muito, mas muito distinta é o lugar espiritual onde já mora Melquisedeque Lisbete, na mente de sua esposa. Por isso é a Jerusalém, a celestial. Esse é o lugar santíssimo, não é um local ou uma região da terra, é a mente do Cristo imortal. Em outro escrito, aprofundaremos mais sobre a má interpretação do pecado e suas consequências para o mundo, tanto com as sanguinárias cruzadas como a Inquisição, tudo pela má interpretação da Bíblia. Somente até a segunda vinda de Cristo se explicaria todos os mistérios ocultos, entre eles o que é pecado, e como se tiraria o mesmo da mente do crente. Finalmente, o que se autodenominou a Igreja não é a verdadeira Igreja de Cristo Lisbete, são os que creem em sua segunda vinda, proclamando, além disso, que Cristo é uma mulher. Então, toda aquela instituição autoproclamada como a Igreja ou a Igreja-mãe é um fiasco, um fracasso doutrinal. A única pessoa no mundo com autoridade para delegar ou falar de sua igreja é a esposa de Deus. Nenhum concílio, nenhuma associação de pastores, nem outra entidade religiosa que se chame cristã ou de qualquer tribunal religioso deve opinar sobre as coisas espirituais, somente Cristo Lisbete. Portanto, aquela instituição que tenha acreditado ser a Igreja do Senhor e em seu nome realize atos detestáveis, aborrecíveis ou genocidas, claro está, que foi produto de sua mente carnal, porque jamais escutaram o Evangelho eterno, nem viram, nem ouviram ao Cristo contemporâneo. O certo é, tanto as criações, alma vivente, Adão, a mente carnal, o irmão mais velho, e espírito vivificante, a mente espiritual, o irmão mais novo, estão dentro do redil de Deus, Melquisedeque Lisbete. Lá fora, na humanidade, não há nada, nem nisso chegaram, nem a alma vivente. Estão vazios e desordenados. Graças ao único Deus verdadeiro, Melquisedeque Cristo Lisbete, agora entendemos todas as coisas, e graças a seu evangelho as identificamos. Leamos Tiago, capítulo 4, versos do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e os pleitos entre vós? Não é de vossas paixões, as quais combatem em vossos membros? Sabem por que há guerras e pleitos entre vocês? Porque não sabem dominar seu egoísmo e sua maldade. São tão invejosos que quiseram ter tudo e, quando não podem conseguir, são capazes até de pelejar, matar e promover a guerra. Mas nem assim podem conseguir o que querem. Vocês não têm porque não pedem a Deus, e quando pedem, o fazem mal, porque o único que querem é satisfazer seus maus desejos. Amada Mãe e Deus soberano, Melquisedeque Lisbete, somente em ti podemos ter a paz, a reconciliação entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Somos bem-aventurados, porque nos ensinou a ser pacificadores. Tu és a princesa da paz. Amém, aleluia.